Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui hoje nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez mostrando o seu poder, manifestando o seu poder e a glória de Deus, né? Porque ele era Deus, mas o poder e a glória que Deus havia concedido a ele, porque mesmo sendo verdadeiramente, enquanto encarnado, continuou sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas ele abriu mão de toda a sua realeza, sua majestade, sua divindade, para que o Pai, através do poder do Espírito Santo, agisse nele. E nós vemos aqui a situação. Inicialmente, para nós falarmos um pouquinho sobre todo o Evangelho, a gente vê Jesus que desce do monte, junto com Pedro, Tiago e João. E todas as vezes que nós vemos a situação do monte, que Jesus sobe ao monte, o que significa? Que o monte é o lugar que nos aproxima de Deus. Sempre que Jesus ia ao monte, ele ia ao monte para rezar, porque o monte significa isso, o lugar onde eu subo, né? Para ficar mais próximo de Deus, para fazer a oração. Então nós já vemos Jesus Cristo descendo do monte, vindo do seu momento de oração, do seu momento de intimidade com o Pai, porque mesmo sendo Filho de Deus, sendo Deus, ele mantinha uma vida de oração, uma vida de contato, porque ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Então ele precisava ter esses momentos de conversa, de escuta, para saber o que o Pai quer dele.
E assim também deve ser a nossa vida. Nós também precisamos subir constantemente no monte. E quando eu falo subir no monte, lógico, de uma forma figurativa, é nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e fazer também esse momento de oração, esse momento de intimidade com o Senhor, não só para agradecer, não só para pedir, mas também para ouvir o que o Senhor espera de cada um de nós. Nós precisamos também, a exemplo de Jesus, ter uma vida de oração. E quantas vezes nós não deixamos a nossa oração para o final do dia, quando vamos dormir, quando estamos deitados e ali, ao iniciar a oração, pelo cansaço e a fadiga de um dia, acabamos dormindo e nem temos esse momento de intimidade e contato com o Senhor. Então nós também precisamos reservar bons momentos para o Senhor, talvez acordar um pouco mais cedo para que nós possamos entrar nessa intimidade. Logo depois nós vemos aqui a multidão toda se aglomerando ao redor do Senhor e alguém da multidão se aproxima e fala: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo, mas os teus discípulos não puderam expulsá-lo ou tirá-lo. Então veja se esse pai tem a fé, porque ele trouxe o filho que estava possuído por um espírito nem diretamente para Jesus. A fé daquele homem era tão grande que ele trouxe, eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Então veja o tamanho da fé daquele homem. Ele vai até os discípulos porque sabiam que eles tinham essa vida de intimidade com o Senhor. E ele pede, mas os discípulos não conseguem. E quando esse homem apresenta a situação para Jesus, imediatamente Jesus fica até irado. Ó geração incrédula! Por que ele vai dizer isso? Ó geração incrédula! Até quando terei que ficar convosco? Por que incrédula? Porque a própria palavra vai dizer: se creres em mim, fará coisas maiores do que esta. Se nós crermos em Jesus, faremos coisas, nós não, mas o Espírito Santo que habita em nós. E nisso consiste a fé, saber que o Espírito Santo, assim como Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quer continuar realizando os milagres que Ele realizava, mas quer contar conosco, quer contar com a nossa fé, quer contar com a nossa vida de oração. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo. Ó geração incrédula, nem eles tiveram fé que o Espírito Santo poderia fazer aquilo através deles. E Jesus vai lá e expulsa aquele espírito. Expulsa e pede para que nunca mais volte. E depois nós vemos quando Jesus se retira e estão a sós com os discípulos, eles vão perguntar ao Senhor: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus responde: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. E meu irmão, minha irmã, quantos problemas temos atravessado na nossa vida? Quantos espíritos maus têm rondado a nossa vida? Não falo aqui da possessão, mas falo das tentações, das dificuldades, das lutas diárias que nós temos. E por que nós não conseguimos expulsar? Por que caímos na fraqueza do vício? Por que caímos na tentação, nas seduções do inimigo? Porque nós não temos uma vida de oração. E aqui Jesus conclui essa leitura, dando para nós qual que é a chave para vencermos o inimigo. É termos uma vida de oração, é termos uma vida de comunhão com o Senhor. E porque se nós estivermos realmente em oração, em comunhão com o Senhor, pela graça do Espírito Santo, poderemos sim vencer, não por nós, porque sem mim nada podeis fazer, o Jesus Cristo vai dizer, mas quando temos uma vida de oração, porque estamos nessa intimidade, daí o Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, vence por nós. Então, meu irmão, minha irmã, nessa liturgia de hoje, que nós possamos também, não só durante esse dia, mas toda essa semana, nos recolher no nosso quarto, subir na montanha e, se não temos, criar essa vida de oração. Se temos, aumentar ainda essa vida de oração, para que assim, fortalecidos pela oração, possamos expulsar os demônios que ainda insistem em rondar a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.